Nas dobras da escadaria que não desce, fractais respiram sementes que não nasceram. Caixas milagrosas sussurram mundos fechados. Mestres e matrizes caminham sem destino. Ecos do alto céu tremem no vazio contido. O tal se curva onde o olhar não alcança. E no centro que não é centro, uma presença se mantém sem anúncio. O mestre do vinho surge como memória viva, carregando nos olhos aquilo que não voltou. Sua voz não corta, apenas pesa, e o espaço aceita o aviso como sentença. Uma armadilha aberta como altar. Um mundo que consome sem atacar. Onde entrar é consentir, e existir é já ter sido oferecido. Escuta sem reagir, como quem já atravessou o que ainda virá. E quando fala, o tempo se retrai. Existem coisas além do sonho dos seres, onde o horror não é ruptura, mas continuidade sem retorno. Sua voz não nega o abismo, ela o torna insuficiente. A chance não existe. A chance não existe. A sorte nunca foi linguagem. Certeza é o único eixo que permanece. O caminho não se escolhe, ele se cumpre. E quando a promessa é dita, o mundo já começou a ceder.
esquecido. O lugar não ecoa, sem direção. Não desafia, não ameaça, apenas atravessa. Antes do desvio havia dança, yin e yang entrelaçado sem esforço. Dois fluxos lembrando o sopro único, sem fome, sem pressa, sem retenção. O que circulava como rio sem margens, e o corpo não possuía o espírito. A consciência não buscava crescer, ela apenas se reconhecia. Florescia sem desejo, toque que não tomava, troca que não deixava dívida, meridianos abertos como o céu contínuo, impurezas dissolvidas sem luta, e o Dao não era alcançado, ele simplesmente acontecia. Mas algo quase invisível inclina, não ruptura, não erro evidente, apenas um peso mínimo no gesto, uma intenção que não se declara, querer que não se assume, e o fluxo, ainda belo, desacelera. A troca já não é pura passagem, um lado retém um pouco mais, outro responde sem perceber, e o ciclo ainda funciona, mas já não é livre, e algo começa a permanecer onde nada deveria ficar. A casa ainda floresce, mas suas raízes apertam o solo. O toque começa a pesar, o vínculo começa a prender.
cimento ganha direção, e a direção então ocorre o ponto sem nome. A troca vira uso, a presença vira ferramenta, fluxo vira método e o outro vira recurso. O Dao não responde mais, ele apenas se distorce. A flor permanece. Mas já não é a mesma. E no centro do que ainda parece união, nasce a queda. Apenas continuação. O que foi inclinado agora se repete, não como erro, mas como método. Altares surgem onde antes havia fluxo, e o que era troca torna-se rito. A comunhão é chamada, mas não a oferta é feita, mas não retorna. E aquilo que é entregue não se transforma, é absorvido. A Eucaristia foi invertida, o sagrado não se eleva, ele é trazido para dentro, fragmentado, distribuído, reconfigurado. Aqui não se partilha, aqui se incorpora. Cada encontro é um processo, cada toque é um gatilho, cada união é uma sentença. Paulus Emily. Dois entram, nenhum retorna, mas algo permanece, não como um, não como dois, algo instável. O
verdadeiro torcido até esquecer-se. E a forma que não encontra forma, a fusão que não estabiliza. Nada se resolve, nada se completa, nada se integra. E mesmo assim, continua. Eucaristia não como comunhão, mas como processamento. Não como união, mas como deformação. E aquilo que entra nunca mais aprende a sair. Não há ataque, não há confronto. O mundo se aproxima como rito automático, tentando escrever o que encontra em linguagem de conversão. Caminha e nada nele responde. Padrões urgem, altares nascem sem intenção. O espaço tenta organizá-lo, mas não encontra superfície, não encontra borda, não encontra ponto de entrada. Não é resistência, não é defesa, é ausência de encaixe. E então o observa. Não como erro evidente, mas como inclinação, um gesto mínimo, um desvio no início, um peso quase inexistente que altera o fluxo inteiro. Toda troca inclina, toda união carrega traço. Toda presença contém resíduo. Não é corrupção, é anterior à corrupção. Kaya Razen.
Não como forma, não como entidade, mas como repetição imperceptível daquilo que não quebra, mas desloca. E ao ver, compreende. Não há onde atacar, não há o que remover, não há ruptura possível. O erro não está no mundo, está no início de todo o encontro. E por isso, continua. O domínio percebe a presença não como ameaça a ser combatida, mas como falha estrutural que não deveria existir. Algo que atravessou todas as camadas de filtragem sem ser registrado. Uma intrusão que não aciona a defesa, porque não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. E por isso o próprio espaço tenta reagir não com violência, mas com correção automática, como se estivesse tentando reescrever aquilo que entrou e não pode ser compreendido. Altares se surgem sem invocação, ritos se formam sem sacerdotes, estruturas se organizam ao redor de U, tentando dobrar sua presença em linguagem de oferenda, tentando escrevê-lo dentro do processo de consagração, onde tudo que entra deve ser nomeado, dividido e integrado, mas nada em contraponto de razão. Nada responde à liturgia, nada aceita o gesto, e a própria tentativa de ritual começa a falhar por ausência de superfície onde operar. Insiste como um mecanismo que não sabe parar, tenta tanto converter, classificar, integrar, repetindo padrões que sempre funcionaram, aplicando fórmulas de comunhão transformada em assimilação, mas permanece fora de alcance conceitual, não como resistência ativa, mas como ausência de entrada possível, e cada tentativa reforça a falha ao invés de corrigi-la, criando tensão acumulada dentro do próprio sistema. Recorre à assimilação direta, fechando-se ao redor, comprimindo o espaço, tentando puxar de sobre, absorver, ativando a lógica devoradora, onde tudo deve se tornar função interna, mas não encontra separação suficiente para iniciar o processo, não encontra distância entre sujeito e objeto, não encontra diferença que permita a operação, e o mecanismo começa a travar, operar sob sua própria impossibilidade. A última tentativa emerge como um zelagreco em sua alma mais pura mistura, sem síntese, fusão, sem unidade, colapso contínuo que tenta quebrar aquilo que não pode integrar, forçando
deformação absoluta como alternativa. Assimilação, mas o não depende de estrutura para permanecer. Não há eixo a ser rompido, não há forma a ser dissolvida, e o colapso não encontra onde acontecer. Pela primeira vez o domínio hesita. Padrões entram em contradição. Rituais deixam de funcionar. A liturgia perde seu eixo e o sistema inteiro encara algo que não pode processar. Não pode conduzir, não pode corrigir, permanecendo diante de uma presença que não oferece entrada, não oferece oposição. Apenas existe fora da lógica que sustenta tudo isso. Não pode ser processado. O caminho se abre não como permissão, mas como incapacidade de impedir. E aquilo que antes tentava converter, assimilar e deformar, agora apenas cede espaço, não por escolha, mas por falha estrutural diante de algo que não pode ser contido. E o avança sem atravessar distância, como se cada passo não fosse movimento, mas redefinição do próprio ponto onde estar acontece. O núcleo não se revela como forma fixa, mas como convergência de todas as funções do domínio, manifestando-se simultaneamente como mesa que reparte, cálice que contém, boca que consome, mandala que organiza. Uma estrutura viva onde toda oferta, toda comunhão e toda assimilação nasceram e continuam a acontecer. Não como evento, mas como princípio contínuo. O observa não o que está diante dele, mas aquilo que sempre esteve presente antes de qualquer rito, antes de qualquer troca, antes de qualquer intenção de unir. E vê o ponto onde o fluxo perdeu sua neutralidade, onde o gesto mais sutil inclinou-se, onde o primeiro desvio não foi percebido porque não parecia erro, apenas intensidade mínima dentro do movimento. Ele compreende que não há criação consciente dessa
deliberada. Não há vontade por trás do desvio, apenas a permissão de que ele acontecesse. Um instante onde nada impediu a inclinação. E esse instante foi suficiente para sustentar toda a cadeia de deformações que se seguiram. Não ataca, ele não remove, ele não corrige, ele permanece. E essa permanência não oferece ao núcleo nada que possa ser processado, nada que possa ser integrado, nada que possa ser convertido em função, criando um estado impossível onde o próprio princípio da Eucaristia, Zeaganku, encontra algo que não pode tocar, não pode deformar, não pode sequer iniciar interação. Absoluto, onde nenhum rito continuou e nenhuma conversão acontece. Sobre um campo devastado onde a própria existência parece ter sido consumida até restar apenas o registro do que um dia foi forma, e seus passos não levantam poeira, não ecoa um som, pois até a matéria ali já foi consagrada e dissolvida. E ao erguer o olhar, ele vê os céus preenchidos por movimentos impossíveis, criaturas que não dancem e nem sobem, apenas existem em deslocamento contínuo, como se a própria realidade estivesse sendo arrastada por ele. Algo que é tão mal rejeita, algo que faz a própria podridão se afastar, como se reconhecesse ali uma falha que não pode ser integrada nem corrompida, algo que não pertence nem a
eles surgem, não como chegada. Mas como revelação, 72 presenças dominantes, caminhando como se cada uma fosse uma nebulosa viva, comprimida em forma. Entidades tão vastas que a escala do poder se torna irrelevante, pois não há medida que possa compará-las, e o campo inteiro se curva não por submissão, mas por incapacidade de sustentar a presença simultânea de todas elas. Um velho de aparência erudita e santa avança. Seus olhos carregam eras que já não podem ser lembradas corretamente, e sua voz não traz julgamento, apenas constatação inevitável, revelando que poucos conhecem o verdadeiro disso daqueles que trilham esse caminho, que não há retorno, não há redenção, não há possibilidade de purificação, apenas continuidade do que já foi feito. Ele aponta para longe, onde uma presença jovem permanece isolada, como se fosse o último fragmento de algo que ainda pode mudar. E declara que tudo aquilo, todo o peso, toda a existência deles, converge para aquele único ser, o jovem diabo, aquele que deve ver, compreender e talvez alterar aquilo que nem mesmo horríveis conseguirão corrigir. Em um passado que eles mesmos devoraram, um passado que não pode mais ser acessado. Eles eram conhecidos por um nome que não era título, mas sentença. E agora o proclamam novamente, não como orgulho, mas como verdade absoluta, que não pode mais ser negada. Nós somos os 72 nomes do diabo. E mesmo com todo esse poder, toda essa presença que distorce o campo apenas por existir, não há esperança em suas vozes, apenas clareza, apenas aceitação, apenas a compreensão de que aquilo que fizeram os colocou além de qualquer possibilidade de retorno. E no silêncio que segue, a condenação se torna absoluta.
72 permanecem imóveis. Não como estátuas, mas como presenças que não precisam se mover para alterar o campo. E a devastação ao redor não os afeta, porque já foram além do ponto onde destruição e permanência possuem significado. E o silêncio que os envolve não é vazio, mas preparação para algo que não pode mais ser evitado. O velho ergue a voz, não para convencer, mas para declarar, e cada palavra carrega o peso de eras consumidas, revelando que não há salvação para aqueles que trilharam esse caminho. Não importa o quanto tentem se comportar como santos, pois aquilo que foi feito já não pode ser apagado, apenas reconhecido como parte definitiva de suas existências. Ele aponta para o jovem ao longe, isolado como um fragmento que ainda não foi totalmente consumido, e declara que tudo aquilo existe por ele, que todo o peso carregado pelos 72 converge para que ele veja, compreenda e talvez realize aquilo que eles não puderam, pois em um passado que eles mesmos devoraram, perderam a possibilidade de retorno. Viva sem julgamento, apenas compreendendo a estrutura por trás do que está sendo dito. E ao aceitar o pedido, ele não concede esperança, mas precisão, afirmando que para cada um deles resta apenas um pensamento, um único pensamento que não pertence mais ao indivíduo, mas há algo maior que todos juntos representam. 72 pensamentos deixam de ser múltiplos e passam a existir como um único princípio, não como fusão comum, mas como alinhamento absoluto onde não há divergência. E nesse instante, o nome surge não como criação, mas como reconhecimento inevitável. Círculo da vergonha diabólica. Círculo da verdade diabólica. Círculo da verdade diabólica. Círculo da verdade diabólica. Aceitar o movimento, todos compreendem que não há vitória ou derrota, apenas a execução de algo que já estava destinado a acontecer. E no silêncio que permanece após a declaração, o campo inteiro se prepara para o início daquilo que irá consumi-los completamente. Os 72 não se movem como corpos,
mas como intenção sincronizada que deixa de ocupar posições distintas. E no instante em que inicia um movimento, o campo de batalha perde qualquer noção de limite. Não há mais direção, não há mais distância, não há mais separação entre pontos, pois tudo começa a se expandir sem encontrar aquilo que antes era espaços. Torna-se comunidade absoluta. Cada presença deixa de ser isolada e passa a existir como parte de uma única extensão que não encontra fim. Não há dentro nem fora, não há centro nem periferia. Apenas uma expansão constante que não pode ser contida nem medida. A verdade sem borda não revela, não expõe, não destrói. Ela remove a possibilidade de limitação. Tudo que existe passa a compartilhar o mesmo estado. Não há superfície onde algo possa ser separado. Não há margem onde algo possa se apoiar. Observa sem interferir, pois não há ponto de entrada para ação. Não há estrutura a ser atingida, apenas um campo que não oferece oposição e não permite intervenção. E ao observar ele compreende que aquilo não é ataque, mas condição imposta à existência. Os 72 deixam de ser indivíduo, não por fusão, mas por ausência de separação. E o movimento continua sem progressão, pois não há sequência. Apenas permanência no estado estabelecido. E assim
expansão não recua, não estabiliza, não retorna a qualquer forma compreensível. E no instante em que a ausência de borda se sustenta, o segundo estágio se inicia sem transição, pois não há intervalo entre estados, apenas intensificação daquilo que já foi estabelecido. Não há superfície onde eu possa se esconder. Não há boca onde algo possa se curvar. Não há nada onde algo possa se proteger. Exposto simultaneamente sem qualquer possibilidade de filtragem ou retenção. E aquilo que antes era essência agora é revelado sem mediação. A verdade sem dobra não atinge, não corta, não quebra. Ela remove qualquer forma de ocultação, obrigando tudo o que existe a se apresentar por completo, sem tempo para reação, sem espaço para adaptação, sem estrutura para sustentar qualquer defesa. Não há sequência, não há antes ou depois. Tudo ocorre ao mesmo tempo, cada memória, cada intenção, cada fragmento de existência se revela em um único instante contínuo que não pode ser dividido. E aquilo que é visto não pode ser negado ou reorganizado. Os 72 não executam ataque, eles mantêm um estado onde nada pode permanecer oculto. E ao sustentar esse estado, a técnica alcança tudo que está dentro do campo, não como impacto, mas como condição inevitável. E então mas não encontro o que expor, pois nele Não há dobra. Não há dobra. O campo permanece aberto e sem dobra, mas aquilo que foi exposto não encontra onde ser sustentado. E os seres que observam tentam compreender o que foi revelado, não como curiosidade, mas como necessidade, organizar aquilo que viram. Porém suas estruturas falham antes mesmo de iniciar.
qualquer interpretação. Eles entendem o que está diante deles, mas não há linguagem acessível, não há símbolo reconhecível, não há sequência que permita a construção de sentido. E aquilo que deveria ser compreendido exige algo que eles já não possuem há eras incontáveis. A linguagem que se manifesta não é da mente, não é da forma, não é da estrutura. É a linguagem do coração, e ao tentar acessá-la eles encontram apenas ausência. Pois em suas jornadas eles consumiram, perderam ou abandonaram aquilo que permitiria a ressonância necessária para compreender. Ao perceberem essa ausência, algo se rompe não no exterior, mas naquilo que ainda sustentava sua identidade. Pois a compreensão não falha por dificuldade, falha por impossibilidade absoluta. E essa impossibilidade gera uma reação que não pode ser contida. Os primeiros a colapsar tornam-se teorias sem propósito, entidades que não possuem direção e intenção ou eixo, apenas existência fragmentada que continua sem saber porquê. E outros se elevam como paradigmas exaltados de Zeanco e formas que amplificam a antirressonância até níveis que não podem mais ser revertidos. Indra, surgem os Peacomatas. Consciência sem centro, percepção sem integração, pensamento que continua funcionando mesmo sem origem. Rejeitados não apenas pelo bem, mas pelo próprio mal, pela podridão, pelo miasma e até pela Kegari. Pois nem mesmo a corrupção pode sustentá-lo. Seres que existem sem jamais voltar a ser.